Bom dia, caros Bom viajantes! dia! Hoje o nosso passeio vai ser aqui pela cidade histórica de Sabará. Sabará, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Bem próximo, dá uma meia hora de carro, mais ou menos, entre o centro de Belo Horizonte e aqui o centro histórico da cidade. E viajantes, nós resolvemos começar o nosso passeio aqui por Sabará pela igrejinha de Nossa Senhora do Ó, que é o cartão postal aqui da cidade. Ela é uma capelinha do começo do século XVIII, do início dos anos 1700, quando Sabará começou a, participar do ciclo do ouro aqui em Minas Gerais. Mas não se engane, apesar dessa simplicidade no exterior, né, ela é ricamente decorada no seu interior. Só que um detalhe, né? Nessas cidades aqui do interior de Minas, né, apesar de Sabará ficar na região metropolitana, é considerado interior, tudo fecha na hora do almoço, inclusive a igrejinha. Então a gente começou o nosso passeio, mas a gente vai voltar ali para o centro histórico e volta aqui na igrejinha quando ela abrir. Ela vai voltar a abrir agora à 1 da tarde. E caros viajantes, paramos para almoçar, esperando também todas as atrações turísticas abrirem. Parece que todas vão abrir 1 hora da tarde. Então, o que faremos? Nós vamos nesta maravilha aqui de comida mineira. E viemos almoçar aqui no restaurante Quintal do Ouro, da chefe Cristiane Silva, e que promete uma comida mineira raiz, e a cara tá muito boa. E de entrada a gente podia escolher entre um prato de salada ou um caldo. Escolhemos o caldo e a cara tá boa. De feijão. Bom? Bom, Bom. bom. Começamos bem. E a espera terminou, chegaram nossos pratos. Eu pedi o quiabo com carne moída, angu, couve, arroz e feijão. O Arley pediu o famosíssimo bife a cavalo. Gente, esse é um restaurante familiar, tanto que a chefe e toda a família, né, eles moram aqui na casa onde fica o quintal que funciona o restaurante. Então, cada dia, provavelmente, eles mudam o cardápio. Então, são 4 opções de prato que você pode mudar a quantidade dependendo do número de pessoas que você tiver aqui no seu grupo. Mas também isso é um fator importante. Ah, Ju, mas são só 4 pratos, 4 tipos de pratos. Mas isso garante que a comida seja feita com muita qualidade e especialmente para vocês. Então vamos lá experimentar para ver como que tá aqui o nosso bife a cavalo. Bora lá. Eita, peraí. Será que ainda está no mesmo lugar? Então vamos lá, pessoal. A Lenícia do Canadá falou que ela vai para Portugal. Muito bom. A carne macia e o feijão bem temperadinho. Tá maravilhoso, pessoal. Vai vir lá não. E viajantes, né? Encerramos o almoço aqui com 2 copinhos de suco de laranja. Só que olha que bacana, né? É Minas. Nós pedimos 2 copos e, segundo, né, o pessoal aqui do restaurante, teria o equivalente a 2 copos dentro da jarrinha. Já deu os 2 copos, nós já tomamos e ainda tem mais um chorinho, né? Só que pela quantidade acho que tá quase um berreiro no lugar do chorinho. Estamos aqui no Quintal do Ouro com a turma do
Garibaldi, pode ser a Garibaldi. Garibaldi, viajando Isso. mais que Garibaldi. Isso. E me encontraram aqui em Sabará, né? Acredito que tenham gostado muito do nosso cantinho, da nossa comida. E convido todos vocês para virem passear aqui em Sabará, na Rua do Carmo 66, em frente ao INSS, e virem saborear minhas delícias aqui, tá bom? Nossos pratos são basicamente comida mineira. E espero que vocês gostem e venham dar uma voltinha aqui em Minas. Tá bom? Obrigada, beijo. E viajantes, o cafezinho é por conta da casa. E detalhe, aqui em Minas não se recusa o café. Se você recusar o café em Minas, você perde a cidadania mineira, tá? Então, bora tomar um cafezinho? E viajantes, um local muito bacana de se visitar aqui em Sabará é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja aqui, que ela parece uma fortaleza por fora, porém aqui por dentro ela é apenas uma capelinha. E por que isso aconteceu? Essa igreja ela começou a ser construída no auge do ciclo do ouro no século XVIII. Porém, ela demorou tanto para ser construída que quando ela era para ser terminada, já estava no final do ciclo do ouro e a igreja ficou assim inacabada. E aí, para que ela não ficasse abandonada, foi construída essa pequena capela aqui, que na verdade, até é uma igreja grande, mas foi construída até essa capela aqui, para que as pessoas pudessem visitá-la. E aqui também funciona o Museu de Arte Sacra que vocês podem visitar. A taxa ela é de R$ 5,00 por pessoa para a visitação tanto da igreja quanto do acervo do museu. E viajantes, ao lado da Igreja do Rosário, vocês também podem ver o chafariz do Rosário, outro exemplo da arquitetura barroca brasileira e fonte de água para essas cidades coloniais. E viajantes, uma coisa muito fantástica aqui nas cidades históricas de Minas é que vocês podem ver que tem bastante lojas, mesmo de marcas famosas, bancos, que se instalam nas casas que são patrimônios históricos. Ou seja, você não tem a necessidade de destruir o patrimônio histórico simplesmente para instalar algo moderno. Você consegue manter o moderno caminhando ao lado do histórico, do antigo. É só você modernizar a estrutura e continuar utilizando essas construções. E viajantes, outra igreja aqui que vocês podem visitar no Centro Histórico de Sabará é a igreja de São Francisco de Assis. Tá? Arley, mas por que visitar tanta igreja assim, nessas cidades históricas? Bem, caros viajantes, porque a maioria das igrejas aqui nas cidades históricas de Minas Gerais, e assim, eu não gosto muito desse termo, mas fazer o quê, São verdadeiros museus, porque são mesmo, Então, ao visitar essas igrejas, a gente tem acesso a uma série de obras de artes. Sabe aquele tipo que a gente vê nos livros de história, quando está na escola? São essas mesmas. Então, as igrejas aqui em Sabará vão ter obras principalmente do mestre Aleijadinho e também do mestre Ataíde, Aleijadinho, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, e o mestre Ataíde, que era um dos maiores pintores do barroco mineiro. Então, ao visitar essas igrejas, é claro que a gente vai acessar várias dessas obras, obras de arte, que são patrimônio cultural, patrimônio histórico aqui do Brasil, patrimônio histórico nacional. Então, a maioria dessas igrejas que nós recomendamos que vocês visitem estarão cheias de obras de arte desses mestres do barroco mineiro.
chegamos no solar do Padre Correia, que foi construído para ser a residência desse padre, que foi vigário aqui da Vila de Sabará, na época, né, Vila de Nossa Senhora de Conceição de Sabará. E após esse momento, ela funcionou como prefeitura aqui até 2016. Hoje ele está aberto à visitação e na parte dos fundos do solar funciona a Secretaria de Cultura aqui de Sabará. Outra curiosidade que a gente pode ver é na sacada os famosos abacaxis, sinais, né, de nobreza e de prosperidade. E também encontramos uma construção com esses abacaxis lá em Paraty, no Centro Histórico de Paraty. E se vocês quiserem ver mais sobre o Centro Histórico de Paraty, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Conheçam o Teatro Municipal de Sabará, antigamente chamado de Casa de Ópera de Sabará. Ele é considerado o segundo teatro mais antigo em funcionamento no mundo e tem toda uma arquitetura em madeira, com palha, muito característica do século XVIII e muito inspirado na era de Elizabeth I. Ele também recebeu visitas importantíssimas, como os imperadores Dom Pedro I e II, e até hoje ele é uma casa cultural com apresentações, por isso não deixem de vir visitar. O ingresso não tem ingresso, é gratuita a visitação, e quando tiver espetáculos e vocês estiverem passando aqui por Sabará, não deixem de prestigiar. E viajantes, essa casa que está aqui atrás de mim é a casa em que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, teria morado quando esteve aqui em Sabará, né? E se há um nome, né, que a gente liga o barroco mineiro a essa pessoa, é Aleijadinho. Então, em todas as cidades históricas aqui de Minas, nós temos passagem do Aleijadinho e temos obras que foram feitas por ele. E aqui Sabará não seria diferente. E aí vocês podem me perguntar, nossa Arley, uma cidade histórica tão bacana, não sei o quê, né? A gente vai poder visitar? Não vai, né? O máximo que dá para fazer é ver lá por fora e ver a plaquinha. É mais uma curiosidade histórica do que um local para se visitar mesmo aqui na cidade. E viajantes, uma outra igreja que nós recomendamos que vocês visitem é esta igreja aqui, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. E uma curiosidade é que as igrejas aqui de Minas Gerais, a maioria não era comandada diretamente pela Igreja Católica. Devido às questões da mineração, a maioria das igrejas aqui de Minas eram comandadas por irmandades, então a maioria eram de ordens terceiras. E essa aqui era a igreja da Ordem Terceira do Carmo, ou da Irmandade do Carmo. E é uma das igrejas aqui em Sabará que mais tem obras de Aleijadinho e do Mestre Ataíde. Então vale muito a pena vocês visitarem, né, quando estiverem aqui em Sabará, por causa, né, da quantidade de obras-primas que tem desses mestres do barroco mineiro. Pessoal, estamos em frente ao Museu do Ouro aqui de Sabará e novamente não se enganem achando que vai estar cheio de ouro lá dentro. Não, a proposta do museu é contar como era o cotidiano das casas e das famílias aqui em Sabará e nas cidades históricas na época colonial. Pessoal, e esse prédio histórico aqui é justamente onde funcionava a casa de fundição aqui da região. Né? Resumidamente, o que era a casa de fundição? Aonde se recolhia o quinto, então se pegava o ouro em pepitas ou ouro em pó
né, derretiam, faziam ali as barrinhas e recolhia-se o imposto aqui na época. Infelizmente, gente, a gente viu o recado agora nessa visita. A gente queria mostrar o museu para vocês, que aliás a gente achou um dos museus mais legais aqui de toda a região. Ele está fechado por conta das chuvas que acometeram aqui a cidade de Sabará e outras cidades mineiras em janeiro desse ano. E isso abalou a estrutura do prédio, então ele foi fechado para seguir com uma avaliação. E aí, infelizmente, a gente sabe que essa questão do patrimônio é realmente indeterminada. A gente vê que fecharam esse ano, mas não sabe quando que vai reabrir. E viajantes, a gente terminou o nosso passeio aqui por Sabará exatamente no local onde a gente começou, aqui na igrejinha de Nossa Senhora do Ó. E a gente voltou para pegar ela aberta e a gente vai deixar algumas fotos dessa igreja para vocês verem o interior dela, como ela é muito linda. O exterior dela é de uma capela bastante simples, não mostra a beleza que ela tem no seu interior. Então, se você estiver aqui em Sabará, né, visitar o centro histórico, não deixe de visitar aqui a igreja de Nossa Senhora do Ó, né? Ela fica um pouquinho mais longe do centro histórico, mas vale muito a visita. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar seu like, se inscreverem no canal e nos seguir na rede social. E aí, bora viajar com o Garibaldi?